acabou de sair uma nova atualização do ranking da CrossFit. É um ranking baseado ali com as etapas do CrossFit Games, né? O Open, as quartas, a Semi e o próprio Games. E essa é a quarta atualização. O ranking foi criado em fevereiro, né? Então foi a primeira atualização. Aí teve uma atualização depois do Open e das quartas, né? Aquelas duas etapas online. Uma atualização depois da Semi e agora depois do Games. Eu vou abrir o site aqui, detalhar para vocês, mostrar como funciona o Games, ou o ranking, e mostrar também como ficou a última atualização. Então, vamos lá. Bom, esse aqui é o site do CrossFit Games, né? Nessa paginazinha aqui, nós temos como funciona o ranking, que eu vou tentar passar aqui rapidinho com vocês, né? Então, se vocês quiserem acessar para ver algum detalhe, é só entrar aqui, ó, games.crossfit.com, aí esse endereço aqui, né? Ou ir aqui mesmo, procurar um overview aqui, que também tem esses links para o ranking. Aí aqui ele dá uma explicaçãozinha e tal, que o ranking foi criado agora, mas o que mais interessa é essa parte aqui, ó. O que é incluído na pontuação do ranking. O ranking ele contabiliza 8 etapas, então quando ele foi criado, ele pegou essas etapas que estão aparecendo aqui, ó. Ele pegou o Open 2021, as quartas 21, a semifinal 21 e o Games 2021, ou seja, essa primeira parte aqui. Aí essa outra parte aqui, ó, a temporada toda de 2022, o Open, as quartas, a semi e os Games de 2022. Então, 8 etapas, né? 4 e 21, 4 e 22. Aí, o que acontece? Na primeira atualização, ele vai andando. Então, sempre pega 8 etapas. Aí, depois que sai a atualização, essa daqui foi a da criação, né? Na segunda atualização, já foi depois das duas etapas online, que é o Open e as quartas. Então, ele puxou só para o lado, tipo, tá vendo aqui no pontilhado? Aí ele desconsidera a pontuação do Open 21 e das quartas 21 e coloca o Open e as quartas de 23. Aí saiu outra atualização com a Semi, aí desconsiderou essa daqui e entrou essa daqui. E agora a atualização que a gente teve foi até aqui, do Games 2023. Então agora já foi desconsiderada toda a temporada de 2021, que lá no início do ranking considerou, e agora está considerando toda a temporada 22 e 23, que é essa atualização. Ou seja, nessa daí, o Gui Malheiros, né, ele caiu muito no ranking. Ele estava em 10º, caiu para 20º. Porque aqui no Games de 2021, que aqui a pontuação também é diferente, do Games conta muito mais pontos, ele tinha ficado em 7º, né? Aí em 2022 ele ficou em 10º e agora em 2023 ele não participou, porque ele não conseguiu classificar na semifinal. Então, nessa primeira página, também é legal mostrar isso daqui. Aqui eles mostram como que é feita a pontuação. Não vou entrar em cada detalhe da pontuação, mas vou mostrar mais ou menos como funciona. A pontuação do Open, ela dá no máximo 1.000 pontos, e aí ela é baseada no percentual que você está no Open, que é uma conta meio estranha aqui, que eu vou até sugerir que vocês entrem lá na minha newsletter, que na minha newsletter de junho eu falei mais um pouco sobre como funciona essa partezinha aí do percentual, ó, essa parte aqui que eu escrevi. Porque ela lá, não sei quem já viu, quem já fez o Open talvez já tenha visto. Ela pega uma pontuação mais ou menos assim, como se você, o seu percentual baseado na quantidade de gente que tem. Então, por exemplo, assim, o cara que fica em primeiro no Open, que é tipo, sei lá, Tia Cléia, a Malmbra, essas coisas, elas são 100%, ou seja, elas vão ficar com esses 1.000 pontos. Depois delas, vão vir, tipo assim, o cara ficou 99% de ser o primeiro ali. E aí é essa pontuação vezes 100. Então, a galera que está no topo, quase todo mundo tira 990 pontos aqui, ou 980 pontos. Ou seja, a pontuação do Open, ela conta muito pouco para cá, porque ela dá diferença aqui de 20 pontos, 10 pontos mais ou menos entre os atletas, né? Da Elite, se isso aqui abrisse e mostrasse o ranking geralzão de todo mundo, que eles não divulgam, talvez seria interessante, assim, para a galera comum que faz o Open, né? Aí, as quartas de final já é o mesmo esquema, só que a pontuação é 2.000 pontos. Então, quem ganha as quartas é 2.000 pontos, aí a pontuação conta aqui lá, né? Aquele percentual vezes 20. Ou seja, se o cara é 100% nas quartas, vezes 20, dá os 2.000 pontos. Senão, vai quebrando.
Lá na hora que abrir o ranking, vocês vão poder ver com mais detalhe. E agora a pontuação que mais conta, e talvez uma que está mais específica, é que aqui as etapas presenciais, né? Que é a semifinal e o Games. O vencedor da semifinal ganha 4.000 pontos. E os outros atletas, eles não são iguais. Então, por exemplo, aqui, o que está falando assim? Vai ser determinado pela posição, os outros pontos, né? Só que os pontos são baseados em quê? Na posição final que ela ficou e na diferença de competidores que tem na semifinal. Por exemplo, nessa temporada, as duas semifinais lá dos Estados Unidos, né, tanto do leste quanto a do oeste, e a da Europa, tinha 60 atletas e classificava ali 10, 9, 11 atletas para o Games. E as semifinais menores, que era a África, Ásia, Oceania e América do Sul, né, a nossa, tinham 30 atletas. E aí variou, tipo, a Oceania classificava 3, a América do Sul 2, Ásia 2 e África 1 atleta em cada, tipo, feminino, masculino e times, né? Então, nesse a pontuação era diferente. Só para dar um exemplo aqui que eu sei de cabeça. A Alex Williams, aqui na América do Sul, ela ficou em segundo. Ela teve a mesma pontuação no ranking que, tipo, a nona colocada em uma das semifinais da América do Norte lá, dos Estados Unidos, né? Porque eles distribuem essa pontuação assim, ou seja, puxa muito quem ganha aqui, mas para a galera que, por exemplo, ficou segundo na América do Sul, talvez a pontuação não é tão grande. Então você vai ver, por exemplo, o Kaique subiu muito no ranking porque ele ganhou, então ele ficou com 4.000 pontos. A Vitória, ela está com 2 vezes 4.000 pontos porque ela ganhou a semifinal do ano passado e a desse ano. Então você vai ver que ela está até no top 20 do ranking, porque conta muito pontuação aqui. Só que aí a Alex Williams, por exemplo, ela pegou a pontuação que é a mesma pontuação parecida com a atleta que ficou em nono, décimo mais ou menos lá da América do Norte. E no Games, o atleta que ganha é 10.000 pontos. Então aqui vai entrar uma crítica que eu tenho do ranking, porque o ranking não está aparecendo a Tia Clé. E a Tia Clé, baseada aqui na pontuação que eu falei, ela ganhou quase todas as etapas aqui de 22, inclusive o Games, né? Então ela tem muito ponto para lá. Então é isso, ó. Quem ganha o Games é 10º, eu sei que o segundo é 7.000 pontos. Então, aqui, ó, aqui até tem uma explicaçãozinha dessa diferença, ó. O segundo lugar aqui ganha 1.800 pontos, tá vendo? Nas pequenas regiões. Aí nas regiões que classificam 10, aí o segundo é assim, aí tem uma bagunça. Tem até um vídeo deles aqui explicando, mas aí quem quiser ver, deve estar em inglês e sem legenda, né? Outra parte aqui do site que eu vou mostrar antes de ir para outro detalhe, essa parte aqui, ó. Se vocês virem bem aqui, nessa mesma página que eu falei, clicar aqui, View Ranks, né? Nossa, me engasguei tudo aqui. Os rankings, né? Para vocês verem o rankings. É só vocês clicarem, que é que vai ter todos os rankings, ó. Tem aqui o primeiro ranking que saiu, que pegava a temporada 21 e 22, que eu falei. Aí aqui tem todos os resultados de todo mundo, né? Aqui aparece a lista grandona, e aqui eles detalham o top 100 masculino e o top 100 feminino. Aí aqui tem o ranking após as quartas, o ranking após a semi e o ranking pós-games, que é o último que saiu agora no dia 7 de agosto de 2023, para quem estiver vendo aí muito no futuro. Porque o games acabou dia 6, o ranking já saiu no outro dia. Então, vamos abrir aqui para a gente ver mais ou menos. Deixa eu abrir primeiro esse daqui, ó. Esse daqui é um ranking geral. Quando você abre um desses links aqui, ele vai gerar esse PDF. E aí aqui nós temos o ranking. No ranking geral, ele só aparece assim, aparece os 100. Não, aqui aparece todo mundo. Aqui aparece até, eu acho que é todo mundo que fez as quartas, se eu não me engano. Não sei direito até qual que é o critério aqui do último. Mas, por exemplo, no masculino tem quase 8.000 pessoas aqui, né? Então tem muita gente aqui. Eu acho que conta as quartas, não entrei nesse detalhe para saber. Mas. Calma aí que dá uma bugada aqui. Aí, aqui. Pronto. Aqui o ranking que atualizou agora. Nós temos a
Laura em primeiro, Emma Lawson, que ela ganhou 4 posições. Uma coisa aqui que a Laura, ela no outro ranking, ela tinha mais pontos de abertura aqui. Só que ela não abriu tantos pontos porque na temporada 2021 ela tinha ficado em segundo. Então, ela só trocou ali, o segundo ganha 7 mil pontos e o primeiro 10 mil pontos no Games. Então, ela só ganhou 3 mil pontos nessa última atualização. E Emma Lawson, ela não participou da temporada 2021. O ano passado foi o ano dela de calouro. 2021 ela ainda era da categoria dos teens, né, dos adolescentes. E aí ela ganhou muito ponto aqui. Então ela subiu 4 posições no ranking, colou na Laura, e dependendo do desempenho já de uma semifinal aqui, que a semifinal ganha 4 mil pontos, né? Apesar que a Laura não cai muito na semi, mas talvez aqui esse ranking vai ficar mais ou menos assim até o Games do ano que vem. Aí aqui, só para a gente passar no geral, a Mal O'Brien caiu 6 posições, né? Que ela não participou nem da semifinal, nem do Games. Aí caiu muito. A Amanda Bauer caiu porque ela não teve desempenho bom, mas ela foi para o Games. Brooke Wells não foi para o Games. Outra que caiu aqui também foi essa Jacqueline Dorstro, que ela também não foi para o Games. Das que foram para o Games, a Elliot Turner foi para o Games, só que ela sentiu uma lesão, né? Acho que ela ficou em 21º, se eu não me engano. Então, também, a Emma McCourt também foi para o Games, só que eu acho que ela ficou numa posição ruim. Aqui, às vezes, compara muito com a temporada 21, né? Porque perdeu os pontos de lá e tá vindo os pontos daqui. Então, top 25 tá mais ou menos assim. Mas se você quiser vir aqui detalhar as outras, o resto da galera, tá assim, ó. A Vitória Campos, que eu falei, para a gente passar aqui no feminino, ela tá em 13º. Ela estava até em 12º. Ó, tá vendo? Ela tem 14 mil pontos. E aí ela vai entrar aqui. Eu já vou abrir aqui, aproveitar que a gente está nessa página, e vou abrir aqui uma coisa que eu falei até na newsletter da Tia Clé. A Tia Clé, tô abrindo aqui só para eu ver certinho a pontuação dela. A Tia Clé, cadê? Quando a Tia Clé voltar, ela vai entrar, que eu calculei meio na mão aqui, baseado no outro ranking, com 16 mil pontos, 16.990 pontos. Por que que isso vai acontecer? Que é uma coisa que eu critico. Para mim, a Tia Clé tinha que estar aparecendo no ranking, mesmo que ela não tenha participado dessa temporada. Qual foi o critério deles, pelo que eu vi? Eles desconsideraram todo mundo que não estava inscrito ali no Open nas quartas desse ano. Então, na primeira tabela ela saiu, porque ainda não tinha sido divulgado nada de detalhe da temporada seguinte. Então, você vê que aqui tem gente que foi bem em 2022, por exemplo, Chris Aramon, Cara Saunders, Hayley Adams, né, que é bem conhecida, todas essas, e a Tia Clé, nenhuma está aparecendo aqui. Mas o cálculo que eu fiz da Tia Clé, ela vai aparecer bem aqui, na frente da Mal O'Brien ainda. Quando, por exemplo, se sair o Open e as quartas, e ela participar lá e for bem, ela já vai aparecer aqui. Vamos supor que ela ganhe aqueles 990 ou até 1.000 pontos de ganhar o Open ou as quartas ali, mais a pontuação das quartas, né? Quando atualizar, ela já vai aparecer aqui, top 10. Aí eu achei meio nada a ver, porque vai ter uma galera que vai cair posição aqui simplesmente pela Tia Clé ter entrado de novo no ranking. Então, para mim, ela tinha que estar aqui já contando pontuação, porque, por exemplo, assim, se a gente for contabilizar top 10, a gente está aqui em centésimo, a Valentina Rangel, que ela é daqui da semifinal da América do Sul, e aí a gente, vamos supor que a gente faça um cálculo aqui. Vamos ver quantos atletas a gente tem no top 100 para, sei lá, até almejar uma vaga a mais aqui. A Valentina Rangel não vai ficar no top 100 quando essa galera entrar de volta, entendeu? E uma coisa que às vezes conta aqui é tipo, sei lá, se ano que vem, sei lá, a Laura decide ir para times. Acho que não vai acontecer, mas sei lá, qualquer pessoa que está aqui decidir para o times, ela vai sumir do ranking. Aí vai ter essa bagunça de novo aqui da bagunça do ranking. Que é uma coisa que vai acontecer, por exemplo, no masculino. Que o Noah Olsen está aqui, ó, em 14º, mas ele já falou que vai mudar para times agora. Então ele vai sair aqui, vai bagunçar, entendeu? Para mim ele tem que ficar aqui até a pontuação acabar. Mas é esse o critério, então a gente
meio que aceita o critério, né? Aqui no masculino, o Jeff Adler passou para primeiro, ele ganhou 4 posições nessa atualização. O Josh Medeiros, ele caiu aqui uma posição. Talvez se o Josh Medeiros tivesse, não sei também, né? Porque a pontuação do Games até conta legal. E ele ganhou o game de 2021 e agora pegou uma pontuação ruim, né? Então ele trocou muito pontos. Mas talvez se ele tivesse ficado, sei lá, num pódio, ele talvez teria ficado em primeiro ainda do ranking. Mas ele perdeu uma posição. Aí o Roman Krennikov ficou em terceiro aqui, não variou tanto, né? Porque outra galera foi meio que trocando aqui e acabou que ele manteve em terceiro. O Vellner, embora tenha pegado o pódio, ele caiu 2 posições, mais por essa subida do Adler. O Lazar Donk também caiu uma pontuação, uma posição. Pikowski manteve o sexto lugar. Samuel Kant subiu 2. Que o Samuel Kant é sempre caladinho, né? Mas tá aqui, sétimo. Dalen Pepper subiu 10 posições. Ele, junto com o Chandler Smith, foi o que mais ganhou aqui dessa primeira página, né? Ganharam 10 posições. Outros destaques aqui, Nick Massel ganhou também 7 posições. O alemão aqui ganhou 6. Aí tem uma galera que foi bem agora e ganhou uma pontuação boa. Jay Crouch também, que no top 10 ganhou uma boa posição. Mas o BKD caiu que 4. Hopper caiu 2. O Hopper não fez um bom games, ele caiu no primeiro corte lá, junto até com os brasileiros. Foi um games que ele não foi bem. Aí um destaque aqui, que eu vou até abrir aqui já para outra página, foi o Gui, que caiu 10 posições, destaque assim, negativo, né? Mas aqui foi mais a galera, essas grandes posições, foi mais a galera que não classificou. O Gui caiu 10 posições, como eu falei, na temporada 21 ele tinha ficado em sétimo, e na temporada 2022 ele ficou em 10º. Então a pontuação que ele tem aqui praticamente é a temporada 2022 e o terceiro lugar da semifinal desse ano, né? Então é mais ou menos isso. O Rick Garra, ele ainda estava suspenso em 21, por isso que ele está aqui, em 23º. Mas acho que o normal, assim, por exemplo, ano que vem. E esse ano ele não participou porque ele machucou, né? Então ele não participou nem da semifinal nem do Games. E mesmo assim ainda está aqui. Então, sei lá, se ele tiver mais uma temporada completa, ou melhor, ano que vem ele tem que fazer a temporada completa, porque vai desconsiderar a pontuação de 2022. Aí talvez ele. Não sei também, né? Porque vai desconsiderar 22, que ele foi bem. Talvez ele não consiga subir ainda tanto no ranking. E aí aqui, o outro que eu queria falar era o Saxon Pank, que também caiu mais posições. Ele caiu 13 posições. Ele estava junto com o Gui lá perto e caiu muitas posições também, porque ele não classificou esse ano. Aí aqui, nesse top, nesse ranking, aparece mais atletas. Por exemplo, no top 100 hoje, só tá da América do Sul, do Brasil tem a Vitória Campos e a Júlia Cato. Quer ver? Vou até pesquisar aqui. Ó, Vitória Campos. Aqui, ó, 13º. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Vitória Campos está em 13º e a Júlia Cato está aqui, ó, em 72. Eu não vou me arriscar a falar esse número. E a Alexa Williams, que para a gente contabilizar, tá aqui, ó, tá perto junto da Júlia aqui, ela ainda ganhou 6 posições nessa atualização do ranking. Então, hoje, a gente tem 4 no feminino, mas a Valentina Rangel tem essa situação que eu falei que ela deve cair quando entrarem, por exemplo, só a Tia Clé ali. No masculino, a gente tem o Gui, né, que eu já mostrei, o Gui tá em 20º, ainda tá no top 25. Aí tem o Kaique tá em 40º. Aqui ele ainda caiu 3 posições, né? Ele tem uma pontuação boa porque ele ganhou a semifinal, mas o games dele não trouxe muitos pontos. E o Kalian está em 75, na posição 75, perto do Agostinho Riquelme, que já está aqui também, ó, em 71. Então acaba que quem classifica em segundo, como não consegue carregar tantos pontos, então você vê que a pontuação deles aqui é meio essa diferença, né? Porque aqui está com 8 mil pontos, o Kaique está com 10 mil pontos,
O Agostinho também aqui, ele ficou em segundo no ano passado. Então, é mais ou menos essa pontuação que eles carregam. Então, tem 4 brasileiros bons aqui no ranking, né? Aqui, já vou até falar aqui, foi uma coisa que eu levantei lá na newsletter, é uma possibilidade remota, mas se eles considerarem talvez essas posições aqui no ranking, a galera pode considerar, talvez, botar 3 vagas no masculino da América do Sul. Mas isso é uma possibilidade muito remota, já vi gente falando que eles podem não considerar isso, mas, assim, temos 4 atletas ali, com certeza, no top 100, né? Então, se tivesse 3 vagas, já seria legal. Mas não sei se dá para garantir tanto isso. Nesse ranking aqui, já aparece mais gente, ó. Tem, por exemplo, o Bruno Marins, ó, ele está aqui, ó, nessa posição, em 159. Ó, Lucas da Rosa já está aqui também. Aí, acho que o Anderon está por aqui também. Tem uma galera aqui, tipo, como tem 8 mil, quase 8 mil aqui nessa posição, aparece todo mundo que tá nas quartas praticamente, ou tava na semi, e eu acho que considero as quartas também, que tem que pesquisar direito essa parte, eu não sei esse detalhe. Aí, só para fechar o vídeo aqui e não ficar o vídeo que já tá grande, nessa outro ranking, lembra que eu falei aqui que aparece 3 rankings? Nesse outro ranking, aparece aqui detalhado a pontuação. Então, vou mostrar aqui mais ou menos só do masculino ou do feminino, passar nos dois, né? Para mostrar para vocês aqui como que ficou. Ó, a Laura aqui, ó, por exemplo, no game de 2022, ela teve 4 mil pontos. Se eu não me engano, essa aqui é a pontuação do terceiro colocado. Se eu não me engano, não, é a pontuação do terceiro colocado. Aqui, 4 mil pontos no game de 22. Ó, tá vendo a posição do Open? Ela não varia muito. Tipo, a Mal ganhou o Open de 22. Então, ela ganhou 1.000 pontos. Ó, ela ganhou o Open também de 2023, 1.000 pontos. Peraí. Ah, que vocês não estão vendo a seta direito, né? Então, ó, ela ganhou 1.000 pontos aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de ver. Aí. 1.000 pontos no Games 22, no Open, 1.000 pontos aqui. Aí nas quartas, ó, ela ganhou as quartas, aí ganhou 2.000 pontos aqui. Mas assim, se você não ganha, aí você leva uma pontuação muito parecida, tá vendo? Ó? 1980 e tal, que é aquela conta esquisita lá que eles fazem. Mas então, tipo, o Open e as quartas, para a galera da Elite, não faz tanta diferença. Então, por exemplo, na próxima atualização, a única diferença que vai mexer no ranking é se entrar uma galera que não está aparecendo no ranking. E aí, aqui, nas outras etapas, faz mais diferença. Então, a Laura, ela tá na frente porque ela ganhou agora 10 mil pontos, tinha 4 mil pontos do Games de 22, aí na semifinal aqui desse ano ela trouxe 3.500, ano passado ela ganhou a semifinal, 4 mil pontos, aí você vê aqui que vai variando isso, né, ó, 4 mil pontos aqui, a Emma ganhou uma semifinal ano passado, esse ano ela não ganhou, a Gabi Migalo, que ganhou a semifinal da Europa, aí aqui tem a Alex Gazel, que ganhou a semifinal desse ano, aí aqui, ó, tá aí a pontuação da Malbra. Da Malbra é legal citar, porque ela não pontuou agora, né? Não pontuou nem semi, nem games. Só que ela estava escrita no Open nas quartas, por isso que ela ficou no ranking, entendeu? Então, tipo, eu achei meio esquisito esse critério de, tá nas quartas no Open, aparece, mas não tá na semifinal, não tem problema e tal. Aí, esse critério, ó. Aí aqui a Catherine também tem um 0 aqui, então cabe falar. Ela não classificou para o Games do ano passado, 22, mas ela participou da semifinal. Ela aqui foi não classificação mesmo. Tipo, a pontuação do Gui vai estar parecido com isso aqui. Aí tem a Paige Power, né, que eu esqueci de falar que ela subiu bem no ranking esse ano. Tem a pontuação. Então, quem quiser ver detalhado, é aquele outro ranking do lado. No masculino, tá assim. Vou dar um zoom aqui também. Ó, o Gui aqui, ó. O Gui, a pontuação dele desse ano abaixou aqui. Ele ganhou poucos pontos da semifinal, né? Porque ficou em terceiro e não pontuou aqui, ó. Chandler Smith não tinha ponto do Games ano passado, porque ele também não classificou. Então é isso, eu acho que cada vez mais competitivo vai rolar do cara não entrar aqui no ranking e tal, ou não classificar por games, porque, porra, 40 atletas só. Por exemplo, a América do Sul é só 2 caras, então se você pega 2 provas ruins ali na semifinal,
já não classifica, é o jeito, o modo de classificar para o Games é esse, então são 6 provas que você tem que ir bem. Não tem muito para onde correr, então tem pouco espaço para falha que acontece. Por exemplo, o Guimarães, além do Kaique do Calhan ter uma performance excepcional na semi desse ano, ele teve 2 provazinhas só ruim, ele estava bem, tipo, e acontece, é a vida, tipo, a galera também estava bem. Então, ano que vem ele volta, vai voltar mais mordido e pode vir destruindo na semifinal, não dá para saber. É igual também no feminino, tipo, nada garante isso. Então, eu acho que o ranking ele tem uma boa chance de ser usado de uma forma bem positiva, sabe? Eu acho que dá para fazer várias coisas com o ranking aqui, dá para criar outras competições baseadas nesse ranking, usar algum critério de cabeça de chave e tal. Eu acho que a gente podia muito se inspirar do jeito que é a temporada do tênis. O tênis usa muito o ranking, é muito falado, o cara vai começar essa semana em primeiro do ranking, ele fez tal coisa, produção do ranking, sei lá. Só que o cara não sai do ranking. Tipo, o cara aposentou. Ele vai ficar lá no ranking até zerar a pontuação dele. E eu acho que tinha que ser assim. Não ficar pontuando aqui porque o cara se inscreveu numa etapa, sabe? A minha crítica é essa. E uma outra coisa que eu acho legal, que talvez com o tempo, se ficar mais estruturados, é botar outras competições sancionadas pela CrossFit, que acontece várias aí pelo ano, na pontuação, que aí seria mais legal até para os atletas participarem, sabe? E não ter só uma pontuação aqui de 2 etapas online, uma semifinal e o Games, que aí acaba que, tipo, porra, tu foi mal numa semifinal, aí tu não classificou pro Games, aí tu vai ficar mal no ranking aqui uma eternidade, porque até sair essa tua pontuação ruim, vai levar 2 anos para sair. Então, às vezes, se contasse pontuação aqui do Rogue Invitation, do Odapalooza, não sei, de outros campeonatos assim, acho que seria um ranking mais legal e que ia variar ali durante a temporada. Então, galera, é isso. Se vocês ficaram até aqui no vídeo, deixa o like, se inscrevam no canal. Nem pedi isso no início, né? Eu acho que já tinha que ter pedido. Mas eu acho que quem ficou aí até agora é porque gostou de ver análise assim. Então é isso, se inscrever no canal que agora vai começar a rolar mais vídeo por aqui, beleza? Valeu aí e até.